Fala homem, tudo bem? No vídeo de hoje vamos discutir um tema que traz muita dúvida entre os homens. Será que existe alguma idade limite para você resolver questões de saúde sexual? Será que você está velho demais para mandar bem na hora H? Tem limite ou não? Então essa é uma dúvida que muitas pessoas têm e que muitas vezes impedem homens mais experientes de buscar algum tipo de ajuda, né? E é por isso que eu vim gravar esse vídeo. Lembrando, eu sou o Dr. Eduardo Miranda, eu sou médico urologista e cirurgião especializado em saúde sexual masculina. Antes de entrar no vídeo, eu também pedi para você deixar o seu like e se inscrever no canal. Então essa sua atitude é muito importante para fortalecer o meu trabalho, para manter a motivação da gente estar sempre gravando vídeos, trazendo conteúdo de qualidade, para tirar suas dúvidas e deixar sempre você no melhor da sua saúde sexual. Combinado assim? Pois já aperta aí o botão do joinha e vamos lá. Então, em saber e reconhecer a importância, né, de questões relacionadas à idade com a saúde sexual é muito importante, né? Parte do meu trabalho aqui, o que eu sempre digo, é fazer a psicoeducação dos homens. Então, quando você entende um pouco mais dessas questões, você vai se empoderar, você vai conhecer mais sobre o seu próprio corpo, saber quais são as alterações esperadas com a idade para você, ao longo desse caminho, você não se perder, né? Outro grande benefício de você assistir esse vídeo até o final é você não ficar dependente da opinião dos outros, né? Então é comum as pessoas rotularem uma pessoa, né, um pouco mais experiente, com um pouco mais de idade, como assim uma pessoa que já estava na hora de pendurar chuteiras, sai pra lá, velho tarado, coisa desse tipo, né? Às vezes uma irmã, um tio, um filho, ou o que é pior, às vezes até a própria parceira que não tem mais interesse em manter uma vida sexual ativa com o parceiro e ela faz de tudo para que ele desista dessa ideia. Então com esse conhecimento você vai evitar que essas coisas atrapalhem o seu caminho. E sem dúvida, né, se eu te mostrar como que a idade vai interferir nessa evolução, você vai fazer de tudo para que não aconteça com você, ou que aconteça da forma mais branda possível, para você se manter com mais saúde e mais ativo na hora H até os últimos dias da sua vida, tá? Então eu vejo que cada vez mais os homens estão vivendo mais, gente. A expectativa de vida, né, no Brasil e no mundo, de uma maneira geral, nas últimas décadas, ela tem aumentado. Isso vai resultar numa população de homens com cada vez mais idade e vivendo, né, muitos anos, muitas décadas, né? Muito em breve vamos encontrar talvez uma legião muito grande de homens superando a barreira dos 100 anos. E a gente sabe que a saúde sexual é um dos pilares fundamentais do bem-estar, da virilidade, da sensação de pertencimento e de identidade. Então o que a gente já tem visto é que esses homens, apesar da idade, eles querem sim se manter sexualmente ativos, uma grande porcentagem deles. Então não é só mais uma questão de você viver mais, é viver mais com qualidade, ativo, dando prazer à sua parceira, se sentindo homem. Isso é muito importante. Eu até queria compartilhar com vocês um caso, que até confesso que foi o caso que me motivou a gravar esse vídeo. Foi um paciente que eu atendi na semana passada. Então o paciente ele tinha 75 anos. Ele já acumulava uma série de doenças, né? As principais que eu queria trazer para vocês é que ele tinha diabetes e ele também tinha um histórico de câncer de próstata. A gente sabe que o câncer de próstata em si, ele nem sempre afeta a função sexual do homem. Mas os tratamentos, eles, ao, de certa forma, terem que retirar a próstata ou parte do tumor, ou enfim, atuar nesse alvo, nesse órgão, muitas vezes acaba trazendo consequências e sequelas na esfera sexual. A gente sabe que os nervos da ereção, eles, né, são rentes à próstata. A gente sabe que a próstata ela se acomoda numa região na pelve que é muito próximo da raiz do pênis. Enfim, esse paciente tinha feito o que a gente chama de terapia tripla para câncer de próstata. Ou seja, ele fez uma retirada cirúrgica da glândula. Como eu falei, isso aí em geral dá uma certa lesionada ou mobilizada nos nervos que podem perder a sua função temporariamente.
Além disso, ele ainda fez radioterapia, porque o tumor era um pouco agressivo, estava saindo um pouco da próstata. E a radioterapia, ao se irradiar o local onde se retirou a próstata para evitar que o tumor volte naquela região, você pode, em última análise, estar irradiando também a base do pênis, né, que também vai levar a problemas de circulação mais no futuro. E como eu falei, terapia tripla é que além da cirurgia, além da radioterapia, ele ainda fez castração hormonal. Tomava injeções para zerar a testosterona dele por 2 anos. Então ele, aos 75 anos, me procurou. Ele já tinha feito esse tratamento que começou há cerca de 6 anos atrás. Fez o tratamento por cerca de 3, mais ou menos, 3 anos, 3 anos e meio, já que essas injeções elas têm uma longa duração, as injeções hormonais. E ele já estava há 3 anos, mais ou menos, sem esses tratamentos e buscando maneiras de melhorar a sua vida sexual. Ele tinha uma particularidade porque ele sempre foi muito apegado ao sexo. Ele já estava no 3º casamento, a parceira dele, do momento, tinha apenas 27 anos, eles já estavam juntos há 10 anos. E para ele, mesmo apesar de todos os tratamentos, mesmo na pior época do tratamento, quando a testosterona estava muito baixa, em níveis indetectáveis para homens, ele ainda assim se mantinha sexualmente ativo, mantinha intimidade com a parceira, conseguia dar prazer para ela através, né, de sexo oral, e a sua ereção já tinha, de certa forma, há muito tempo já não respondido tão bem, né? Ele não tinha uma rigidez suficiente para fazer a penetração. Só que ele não desistiu, ele sempre teve o apoio da mulher, que era jovem e interessada na vida sexual. Teve o apoio da família, né? Tem 2 filhos e um dos filhos chegou a trazer ele para consulta e estava lá com ele junto, dando aquele apoio, aquele suporte. Não é porque o sujeito tem 75 anos que ele não pode buscar melhoras na vida sexual, ainda mais com uma parceira de 27 anos. Ele já tinha tentado vários medicamentos, vários tratamentos, nada tinha funcionado. Na verdade, ele me procurou com a intenção de fazer uma prótese peniana, que é a cirurgia, digamos, definitiva para tratar problemas de rigidez, já que ele tinha um bom desejo, ele até conseguia gozar, como você tirou a próstata, não saía mais sêmen, mas o orgasmo dele estava preservado, só faltava a ereção. E na cabeça dele, uma colocação de prótese, você ia substituir o tecido da ereção por uma haste, que é garantir que ele tivesse uma boa penetração no sêmen. E aí, ao fazer o acolhimento dele, fiz a avaliação de comorbidades, e a princípio eu até pensei mesmo que a prótese fosse a melhor opção para ele. Haja vista que ele tinha essa idade um pouco mais avançada, 75 anos, que era diabético e que ainda tinha feito terapia tripla para o câncer de próstata. Só que o normal é que você faça, né, uma avaliação completa e você às vezes tente entender um pouco mais do que estava acontecendo lá no pênis dele. Nesse caso, eu fui fazer um exame de Doppler peniano e eu tive uma excelente surpresa, né, que foi uma surpresa para mim, para ele e para toda a família. Então, com injeção intracavernosa, aquela injeção com agulha fininha que você injeta na base do seu pênis, injetando medicamentos que promovem um relaxamento interno do músculo e uma dilatação dos vasos, o paciente teve uma boa ereção na hora do exame. E na hora de avaliar o fluxo de sangue interno, eu vi que uma das artérias tinha um sangue muito bom e a outra artéria tinha um sangue limítrofe. Ela estava levemente entupida, mas com o medicamento, o fluxo do outro lado compensava e ele teve uma boa rigidez. E ele ficou extremamente feliz, né? Então ele já saiu com a prescrição das injeções, já fiz o treinamento dele e ele muito em breve vai estar retomando a sua atividade sexual agora com penetração para a sua felicidade e a felicidade da sua parceira. Então veja que se muitas vezes você acha que só tem um caminho, porque o paciente é mais idoso, né? Ao fazer uma abordagem mais ampla, a gente conseguiu resgatar ele com as injeções, que ainda vão durar talvez alguns anos, e eventualmente ele ainda vai acabar fazendo a prótese. Mas veja, ele vai conseguir ter uma boa longevidade, né? Provavelmente esse homem vai terminar os dias dele mantendo uma boa atividade sexual. Isso é para mostrar para vocês e motivar vocês que às vezes são bem mais jovens do que um homem como esse e já se sentem de certa forma derrotados e sem esperança. Também vejo outros exemplos, tá, de homens que muitas vezes se deixam levar
por esse entendimento que o homem, né, deve pendurar a chuteira, que já deu o que tinha que dar, né, que ele já aproveitou muito a vida, que agora não é mais para ele. E constantemente ao ver esses homens, eu vejo que eles às vezes se deixam levar por esse entendimento, que é um mito, ou às vezes vai na onda da parceira que não está mais interessada, né? Obviamente eu não estou fazendo uma apologia para você brigar e entrar em atrito com a sua parceira, muito pelo contrário. Na verdade você tem que se posicionar, estreitar os laços de comunicação, mostrar às vezes como aquilo é importante para você e tentar reativar a chama do relacionamento, né? A gente sabe que a mulher, na pós-menopausa, ela tem uma grande tendência a entrar em um estado de acomodação, estado de neutralidade sexual. Para ela, viver sem sexo acaba que não faz diferença. E o homem, quando entra nessa, pode acabar ficar muito frustrado, ou às vezes tem que encontrar outros tipos de alegria na vida, né? Vai jogar dominó na praça, né? Jogar xadrez, viajar, enfim, fazer palavra cruzada. Mas sem dúvida, você querendo, né? E aqui, né, o que eu quero trazer para vocês é que depende muito da motivação pessoal, tanto pessoal quanto relacionamento. E a gente também tem que entender que a vida ela é muito dinâmica, né? Casos como esse de homens mais velhos que encontram mulheres mais novas são exemplos vivos de que a vida é dinâmica. Às vezes você pode acabar ficando viúvo, encontrar uma nova situação na vida, mesmo com a idade um pouco mais, né, depois dos 60, dos 70, você pode encontrar o amor na terceira, quarta idade. Tá? Então esse pensamento é um pensamento que a gente deve guardar e entender que o limite não está na idade, o limite está dentro de você. Obviamente que a idade ela tem um peso muito forte no funcionamento sexual do homem, né? Agora eu vou entrar aqui numa parte um pouco técnica para ensinar para vocês como que a idade ela pode atrapalhar o seu funcionamento. Então, gente, a gente vai vivendo, né? Quanto mais a gente vive, mais a gente se expõe ao risco de viver. Aumenta a chance de acontecerem eventos adversos com a sua saúde. Primeiramente, quanto mais o tempo passa, é mais provável que você venha a desenvolver problemas hormonais. Então, o nosso testículo produz testosterona, que é o principal hormônio do funcionamento masculino. Esse hormônio ele é importante para te ajudar a desenvolver o desejo, a ser capaz, né, de responder a um estímulo através de uma ereção, a ser capaz de ter um orgasmo e ejacular, e até mesmo a responder aos medicamentos orais para ereção. Com o passar do tempo, a fábrica dos hormônios, que são os testículos, eles começam a entrar em falência, eles vão perdendo a eficiência do processo. E é uma tendência natural, certo? Isso não acontece sempre, mas que a pessoa vá sofrendo o envelhecimento dos testículos e a testosterona ela vai caindo. À medida que ela vai caindo, tem um momento que ela pode chegar em níveis críticos e você desenvolver um quadro de deficiência de testosterona. Essa deficiência vai acabar impactando de maneira muito significativa, de forma que você pode, né, o contrário do que ela faz é começar a experienciar a ausência, a deficiência desse hormônio. O desejo desaparece, a ereção perde a rigidez e diminui a quantidade de sêmen, diminui a intensidade e o prazer do orgasmo. Pera aí, antes que eu me esqueça, eu queria te convidar para participar da jornada Máquina do Prazer, que o link de inscrição está fixado aqui no comentário. Esse é um evento 100% online e 100% gratuito, onde eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para ficar mais duro e por mais tempo na hora H, sem suplementos, sem medicamentos e sem fórmulas mágicas, e independente da sua idade, tá? Então já clique e já confere lá que eu te espero lá. Tá? Quanto mais o tempo passa, mais a chance que isso aconteça. Tá? Outra coisa que pode acontecer é não doenças testiculares, tá? Mas doenças gerais, as comorbidades. Eu dei o exemplo, né, daquele senhor de 35 anos que tinha diabetes. A gente sabe que diabetes é uma condição extremamente negativa no longo prazo para a sua sexualidade. O paciente diabético, por definição, ele tem uma chance maior de ter falência de produção de testosterona no testículo. Além disso, ele costuma ter problemas de
circulação. Então o paciente diabético começa a entupir os vasos mais cedo. E esse problema de circulação, quando acontece o pênis, pode levar a problemas de rigidez. Pacientes diabéticos têm problemas neurológicos. Todo mundo ouviu falar na neuropatia diabética, né, que é muito bem entendida como o pé diabético, por exemplo. O sujeito ele perde um pouco da sensibilidade no pé, machuca o pé, por ter um problema de circulação, formam-se feridas que são difíceis de cicatrização. Tá? Isso que acontece no pé. Mas existe também o pau do diabético, que também acaba sendo uma extremidade. Ele também tem uma circulação pior. O nervo ele não tem uma boa sensibilidade, então os estímulos eles não são tão bem percebidos. E a sua vontade, o seu desejo, ao ser transmitido também por nervos, muitas vezes esses estímulos não chegam de forma adequada ao pênis. Sem contar outras doenças, tá? Pressão alta, doença da tireoide, diferentes tipos de câncer, como o câncer de próstata, que é um câncer que vai aumentando a sua chance com a idade. Então, se você olhar pacientes lá com 70, 80 anos, a chance de ter câncer de próstata é bem maior do que aqueles pacientes mais jovens, né? 40. E fora outros tipos de câncer, de estômago, de intestino, todos eles podem contribuir para um mau funcionamento do seu corpo, né? E um mau funcionamento sexual, digamos assim. Porque no longo prazo, um desbalance em qualquer órgão ou sistema do seu corpo vai acabar afetando ou o testículo, ou o pênis, ou a capacidade de você interagir com os estímulos, interagir com o meio. Além disso, gente, além dos medicamentos, das doenças crônicas que vão aparecendo, das comorbidades, aumenta muito a chance do sujeito também ter uso excessivo de medicamentos. Então esses medicamentos eles são prescritos pelos médicos para tentar tratar as condições de saúde que apareceram. Então o paciente diabético tem que tomar os antidiabéticos, o paciente hipertenso tem que tomar os antihipertensivos, pacientes que têm o colesterol alterado tem que tomar remédios para o colesterol, por aí vai. Pacientes que, para ansiedade e depressão, a gente sabe cada vez mais que a população vem envelhecendo. É muito comum na terceira idade, às vezes, a pessoa perder os laços sociais, perder o enquadramento social, vai ficando cada vez mais recluída e mais, de certa forma, isolada. Pode desenvolver tristeza, ansiedade, depressão e, às vezes, tem que tomar esses medicamentos para controlar esses quadros. A gente sabe que esses medicamentos são extremamente negativos para a função sexual. Eles diminuem o desejo, muitas vezes dificultam, até impossibilitam a capacidade de se ter um orgasmo. Particularmente na próstata, né? Quando a pessoa também cresce, a próstata pode crescer e começa a atrapalhar as questões urinárias, o paciente não consegue urinar tão bem. E os remédios para fazer murcharem a próstata geralmente envolvem alguns tipos de hormônio também, que podem ter algum efeito tanto no desejo quanto na ereção. Além das questões que eu já mencionei agora, tá, gente? Que são questões hormonais, questões de doenças crônicas, o uso de medicamentos, tem a questão também que é muito importante, são os relacionamentos. Então, relacionamentos crônicos e estáveis, eles tendem a ter uma certa acomodação, né? Então, a gente sabe que no fogo da paixão, no início do namoro, às vezes a pessoa tem relação todo dia, 3, 4, 5 vezes por semana. Depois o tempo vai passando, 10, 15 anos de casado, né? Aquela novidade ela vai diminuindo e as pessoas tendem a ir acomodando. Imagina aqueles casais que têm 40, 50 anos de casado, né? Então, às vezes, há uma tendência, né? Se não houver uma postura proativa do casal, vai entrando uma estabilidade e às vezes o encontro sexual vai ficando cada vez mais raro. Tá? E aí, gente, por fim, eu queria trazer alguns aspectos que são específicos do problema do envelhecimento sexual. Então, todo o seu corpo envelhece, mas o seu pau ele também envelhece. E é normal, todo mundo entende, né, que o paciente mais idoso ele vai ter uma rigidez mais fraca. Isso acontece por causa do envelhecimento dos vasos sanguíneos, então o fluxo sanguíneo ele vai ficando um pouco pior. A nossa rigidez depende muito da elasticidade dos músculos. Então, às vezes, o paciente tem um músculo que vai perdendo o seu vigor e a sua capacidade de expansão, que também vai deixando a sua rigidez um pouco mais fraca. Existe também um aumento do depósito de fibras colágenas, né? Então, o pênis ele vai envelhecendo e ele vai ficando menos elástico, né? Então, perde as fibras elásticas e aumenta as fibras colágenas, faz com que o pênis perca a capacidade de se expandir e de acomodar o sangue dentro. E o próprio envelhecimento dos nervos,
envelhecimento neuronal. Então há uma tendência que a sensibilidade genital vai diminuindo e dessa forma o estímulo que a pessoa sente vai sendo menos eficiente em reforçar uma rigidez, em ter uma boa sensação de orgasmo e uma boa ejaculação. Tá, gente? Então, veja, a tendência natural é que a pessoa vá piorando ao longo do tempo. Mas aí que eu quero trazer para vocês aqui algumas questões importantes. Que, primeiro, a idade não é o fator mais importante, né? E o envelhecimento, ele não é uma coisa uniforme entre todas as pessoas. Então, a gente sabe que existem homens de 60 anos que são extremamente viris, fortes, bem condicionados, não tem nenhuma comorbidade, nenhuma doença, não tomam nenhum remédio. E por outro lado, temos homens jovens, às vezes 30, 40 anos, que são obesos, tomam, né, uma série de medicamentos, né, até mais medicamentos do que o pai, ou o tio, ou eventualmente um avô. Então a nossa saúde, obviamente, quanto mais tempo você é exposto aqui, né, na face da Terra, maior a chance dos problemas irem acontecendo, dos seus tecidos, dos seus sistemas perder a eficiência no funcionamento. Mas muitas pessoas sofrem, levam uma vida muito desregrada e que aumenta muito a chance de problemas de forma precoce. Então, ao avaliar um sujeito, não olhe para a idade, né? Eu digo, não olhe você, né, para julgar outras pessoas, seu pai, seu tio, mas às vezes você para você mesmo, né? Não importa a sua idade cronológica, tá? Importa é o estado de conservação do seu corpo. Isso serve a mesma coisa para carros, né? Então, quando você vai comprar um carro, uma das coisas que mais se preocupa é saber a quilometragem que ele tem rodado, o ano de fabricação, né, que vai falar um pouco da idade cronológica, mas o estágio de conservação é muito importante. Tem carros que são bem antigos, carros de colecionadores, que são verdadeiras obras de arte que valem milhões e nunca deram problema ou tiveram uma manutenção muito boa. Aí isso faz com que ele se mantenha funcionante por uma vida inteira. Tá? Então essa analogia é muito importante porque o seu corpo funciona da mesma forma. Tá? A idade no papel, ela nem sempre, né, vai traduzir um pior funcionamento. Tá? Então eu quero que vocês saibam, a partir de hoje, vocês percam de certa forma a preocupação com a idade. Você tem que preocupar e cuidar da sua saúde no estado de conservamento do seu corpo. Tá? Segunda grande questão que eu queria trazer aqui é que uma coisa muito importante para você se manter ativo ao longo das décadas é que você não seja uma pessoa acomodada. Tá? Não acomodado também com a sua saúde, né? Então o ideal é que você tenha, né, um cuidado habitual, faça check-ups rotineiros, faça acompanhamento médico. E a pessoa pensa que só vai começar a fazer isso quando tiver lá 50, 60 anos. Eu digo, não, meu amigo, você tem que começar, quanto mais cedo você começar a manutenção, melhor. Tá? Então, não fiquem acomodados, né? Não achem que, já estou velho, já está na hora de eu pendurar a chuteira, isso não existe. Tá? Então, você pode, enquanto tiver, né, desejo dentro de você, ou até uma motivação psíquica, você quer fazer alguma coisa, tudo que você se propõe a fazer, você consegue fazer. Tá? Então, não escute o que diz a internet, né, as pessoas aleatórias que dizem por aí que o homem tem uma certa prazo de validade, isso simplesmente não acontece. Tá? Outra questão muito importante é você cultivar o relacionamento íntimo. Né? Se você tem uma parceira que é sexualmente ativa, que está buscando relacionamento, buscando intimidade com você a todo tempo, isso vai te motivar a sempre buscar ser a sua melhor versão na cama, a ter mais eventos, né, tanto em quantidade quanto em qualidade, né? Você vai se preocupar em manter a sua rigidez mais firme ao longo do tempo, sua libido, sua parte hormonal, vai se preocupar em dar prazer. Então isso vai fazendo você funcionar cada vez melhor. Então acho que cultivar o relacionamento, né, e buscar, né, parceiro, se for possível, se você estiver fora de um relacionamento por algum motivo, porque, sei lá, se separou, divorciou, ou infelizmente teve uma infelicidade de perder a primeira esposa, uma segunda, enfim, então você vale que você tem que ir à luta, né? Tem muita vida a ser vivida e experienciada aí com relações sexuais nos dias de hoje. Tá? O mais importante é a gente, no fim de tudo, né, para finalizar esse vídeo, queria trazer que é a importância da gente alinhar, né, ter expectativas realistas. Né? Eu falo que eu quero que vocês se mantenham firmes,
se mantenham ativos até as últimas idades, mas também eu não quero que você torne isso uma obsessão, né? A gente sabe, né, que muitas pessoas sentem que não são mais como era antes, então a gente vê homens de 60 anos que, de certa forma, não se sentem mais como quando tinham 20 anos. Eu acabei de falar que o processo de envelhecimento ele é natural, né? Mesmo que tenha algumas nuances de pessoa para pessoa. Aos 60 anos, o seu corpo ele não é mais o mesmo, ele precisa de mais estímulo, o estímulo tem que ser mais persistente e a rigidez nem sempre vai ser a mesma de quando era 20 anos. Então a gente tem que prezar por funcionalidade para que você consiga durar o tempo suficiente para ter uma relação satisfatória, dar prazer e, obviamente, manter esse guia no longo prazo para que você consiga sempre funcionar, mas obviamente sem achar, né, sem ter uma expectativa fora da realidade, que isso às vezes vai gerar mais pressão para você, vai gerar adrenalina, vai gerar frustrações. E uma vez que você perca essa confiança, independente da idade, a partir daí começa a ter um outro problema, que é uma piora ainda maior pela falta de confiança que você desenvolveu ou por aquela sensação, de certa forma, de nunca estar completo, sempre estar faltando alguma coisa. Gostaram do vídeo? Então não esqueça, cada vez mais homens se mantêm ativos até 70 e até 80 anos. Já tem estudo mostrando que pacientes octogenários, cerca de 40% dos homens octogenários são sexualmente ativos. A minha meta aqui com esse vídeo é que esse número aumente cada vez mais. Inclusive, já cheguei a fazer um tratamento invasivo, uma prótese peniana em um paciente de 87 anos. Paciente mais idoso que eu já coloquei uma prótese. Geralmente a gente indica tratamentos mais invasivos para aqueles pacientes que têm uma expectativa de vida sexual superior a 10 anos. Então aquele senhor de 87 anos, olhava para ele, certamente ele parecia ter pelo menos 10 anos a menos. E ele estava muito interessado em manter, né, se manter-se ativo. E eu tenho certeza que ele vai chegar próximo ao 100, né? Obviamente a gente não consegue prever o futuro, existem algumas eventualidades, mas ele estava convicto e determinado que queria terminar os dias. Eu até não duvido que ele vai passar dos 100 anos e ainda mandando ver na hora H. Mais uma vez, eu peço que você se inscreva no canal, deixe seu like e eventualmente seu comentário aqui, que eu pessoalmente vou responder cada uma das suas perguntas. Combinado? Até o próximo vídeo.